noite para você. E eu quero te agradecer a acessibilidade por aceitar aqui o meu convite, em estar aqui na minha rede social, fazendo alguns esclarecimentos para nós, né, santistas, e também para quem não é santista, que me segue, sobre essa atual situação que a gente está passando, que eu acho que é o tema principal, né, que é o combate ao coronavírus. E nós vamos conversar bastante hoje sobre isso. Gostaria que você falasse todas as questões, né, que a prefeitura, todas as decisões, né, que a prefeitura está tomando nesse combate aí, com relação à nossa proteção. E, mais uma vez, muito obrigada. E eu quero apresentar você a todos eles. Posso falar o seu humilde currículo, que é enorme, que eu fiz... Olha o tamanho, gente, do currículo dele. Olha isso. Posso apresentar? Fica à vontade aí, José. Então, vamos lá. Paulo Alexandre Barbosa foi o deputado mais jovem, gente, eleito em 2006, com o maior número de votos na história do estado de São Paulo. Foi reeleito em 2010, tornando-se o segundo deputado mais votado em todo o estado e também campeão de votos em Santos. Foi secretário adjunto de Educação do estado de São Paulo, secretário de Desenvolvimento Econômico, implantou e coordenou o maior programa de bolsas de estudo do país, o Escola da Família, que constituiu na abertura de todas as escolas estaduais aos finais de semana. A iniciativa pioneira teve o reconhecimento da Organização das Nações Unidas, a ONU, e da Organização dos Estados Americanos. À frente do desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, implantou o programa Via Rápida Emprego. Foi eleito prefeito de Santos em outubro de 2012 e em outubro de 2016 foi reeleito com 77% dos votos válidos. E em ambas as ocasiões venceu no primeiro turno. Que currículo, hein, prefeito? Que é isso. Obrigado, Eliosi, viu? Prazer estar com você, viu? Eu que agradeço, nossa. O tema da live hoje é medidas de combate ao coronavírus pela Prefeitura Municipal de Santos. Vamos falar de saúde, economia e turismo. Prefeito, eu gostaria de começar pelo assunto da saúde, que no momento a gente sabe, né? Até de acordo com o último boletim, que está até no seu stories, cresceu muito aqui o vírus aqui na cidade. Hoje nós já temos mais de 1.000 casos confirmados. E por conta disso, eu quero começar falando sobre esse assunto, que é a saúde. E aí, fala um pouquinho para a gente da reunião do Condesb, que a rede de saúde da Baixada Santista só irá atender os casos de Covid aqui da Baixada, por já possuir 80% de ocupação dos leitos de UTI. Isso é muito preocupante, né? E também, fala um pouquinho para a gente sobre essa decisão. E também, eu gostaria até de fazer uma pergunta, e aí você pode colocar aí no gancho, se já teria algum pensamento de decisão de lockdown para Santos por conta dessa ocupação aí preocupante dos leitos de UTI, porque a gente sabe que essa doença, a Covid-19, quando ela evolui, né, para um prognóstico negativo, o paciente precisa de respirador, ele entra numa insuficiência respiratória, num quadro de pneumonia aguda, e aí, no caso, ele vai precisar de UTI. Então, isso é muito preocupante, né? Realmente, Josi, a gente tem procurado fazer um trabalho aqui na cidade, focado em medidas técnicas, ouvindo os médicos, os especialistas, as pessoas que se prepararam no decorrer da vida para isso, né, Josi? A gente sabe que num momento como esse, de crise, aparecem muitas opiniões, tem muito achismo, né, e cada um com uma opinião diferente, o que é natural dentro de um ambiente democrático. Só que existem pessoas que se prepararam durante toda uma trajetória de vida para enfrentar momentos como esse. São os médicos epidemiologistas, né, os médicos infectologistas, e nesse momento eles devem ser ouvidos, né? As decisões devem ser baseadas na discussão e na oitiva desses profissionais. E é isso que a gente tem feito na cidade.
Aqui em Santos, a gente tem algumas características que aumentam a nossa preocupação. A proximidade com a capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, é o epicentro da doença no Brasil, né? E todos nós sabemos, muitas pessoas, muitos santistas que trabalham em São Paulo, que todos os dias se locomovem para a capital. Então, há uma mobilidade bastante significativa das pessoas entre a Baixada e a capital diariamente. Além desse fator, Josi, a gente tem todos os estudos mostram aí que as pessoas com mais de 60 anos, quando elas acabam contraindo o vírus, tendo a doença, elas têm um quadro de risco muito maior, né? Portanto, elas merecem uma atenção especial. E aqui em Santos, Josi, a gente tem mais de 21% das pessoas acima de 60 anos. É quase que o dobro da média brasileira. Somos a cidade do Brasil com maior percentual de pessoas acima de 60 anos de idade, né? Maior percentual de idosos. Então, nossa preocupação tem que ser maior, né? Porque as pessoas, quando a doença acaba atingindo essas pessoas, o risco é muito grande, é maior do que as outras faixas etárias. E nós temos que cuidar de todas as pessoas da cidade num momento como esse, todas as faixas etárias, mas um carinho especial, uma atenção especial com essas pessoas que são mais afetadas. A gente procurou desenvolver medidas aqui fora de qualquer debate ideológico, político, porque se politizou o debate no Brasil de tal forma que quem é partidário de um determinado governo tem que pensar de um jeito, quem é partidário de outro pensa de outro. E isso está por fora, né? Porque o vírus não é de esquerda, não é de centro, não é de direita, ele é um inimigo invisível e se a gente não estiver unido para vencê-lo, nós vamos perder a batalha, né? Isso é fato, né? Nós temos que estar unidos. E aqui em Santos a gente tem buscado parceria com o Estado, com o governo federal, com a iniciativa privada, com todos, investindo muito na proteção dos profissionais de saúde, né? Essa semana foi o dia do profissional de enfermagem e os profissionais de saúde estão fazendo um trabalho heróico. O vírus não tem vírus não é de esquerda, não é de centro, não é de direita, sabe das dificuldades, sabe dos riscos, né? A gente tem procurado não deixar faltar material de proteção, EPI, luva, máscara. Você não vê uma notícia em Santos de falta de material de insumo para esses profissionais. Todo dia a gente está suprindo essas necessidades, né? Suprindo essas demandas, que é o mínimo que se pode fazer. Buscamos aqui até um hotel para os profissionais da saúde, porque os profissionais ficam receosos de voltar para casa e contaminar a sua família. Então, nós temos aqui um hotel destinado exclusivamente para os profissionais de saúde. Está funcionando bem, hotel lotado. Estamos até já pensando num outro hotel, numa segunda etapa desse programa, para que os profissionais possam trabalhar com tranquilidade, deixando a sua família em casa com segurança e fazendo aquilo que é o mais importante nesse momento, que é salvar vidas. A gente teve aí, que você falou aí da taxa de ocupação, uma preocupação nossa é não deixar faltar leitos para as pessoas que precisam de atendimento, né? Precisamos preparar a rede de saúde para trabalhar com tranquilidade. Graças a Deus, até o momento, nós estamos conseguindo atender toda a demanda existente da Baixada Santista. Embora a cada dia esse número de pessoas aumente, esse percentual aumente. Então, Josi, o que nós estamos fazendo? Santos tem uma responsabilidade regional, além de atender as pessoas de Santos, a gente atende as pessoas da região, né? Atende as pessoas da Baixada, e nós estávamos pleiteando junto ao Estado e à União a ampliação do número de leitos. Essa semana a gente conseguiu avançar nisso. O governador liberou aí mais 350 leitos para a Baixada Santista. Vamos abrir em Santos um novo hospital, que é o Hospital Vitória. Estou vendo aqui, eu estou vendo aqui algumas perguntas, até aqui o pessoal falando do Hospital Vitória. É até legal aqui a tua audiência para a gente esclarecer. Isso, o Hospital Vitória. Que era pronto já, né? Exatamente. O que é mais rápido? Mais rápido e mais econômico, Josi, porque assim, os hospitais de campanha, alguns municípios estão fazendo a opção de montar hospital em campo de futebol, em parques abertos. Se faz um investimento para montagem, um outro investimento para desmontagem, e nós economizamos esse dinheiro, né? Não fizemos esse investimento, porque
recebemos um hospital pronto. Esse hospital tinha originalmente capacidade para 48 leitos. O que a gente fez? Fizemos um investimento de obra por parte da prefeitura, de adaptação para ampliar a capacidade de leitos. E temos capacidade hoje no Hospital Vitória para atender 130 leitos. 130 leitos estão sendo abertos. Com o recurso do Estado, também o Estado destinou recurso para o custeio. Então, a gente já está tomando aí as medidas de equipamento, contratando pessoal. E a boa notícia é que na semana que vem, Josi, na sexta-feira que vem, daqui a uma semaninha, dia 22, a gente vai estar funcionando, né, com o Hospital Vitória, com 130 leitos. E a gestão será feita pelo Hospital Oswaldo Cruz, né, que é um dos hospitais mais bem avaliados da América Latina, hospital particular. Vamos trazer a excelência da saúde privada para a saúde pública, como é no Hospital dos Estivadores, e vamos poder avançar. Então, a Prefeitura não teve custo para montar, a Prefeitura não teve custo para alugar, a Prefeitura fez obras de adaptação, sim, que foram muito mais econômicas do que se a Prefeitura tivesse que construir e fazer o hospital. Fora o tempo, né? Porque na medida que você pega algo pronto, você consegue fazer mais rapidamente. Mais rápido. Eu pensei Tanto é que a gente vai abrir em uma semana. Daqui a uma semana, o hospital vai estar com paciente, vai estar com gente para ser atendida, né? Então, esse é o caminho. E a gente, José, aqui não tem esse conflito, né? Essa dicotomia de saúde e economia. Não é ou saúde ou emprego, né? Os dois juntos. Sem saúde, sem vida, as pessoas não têm emprego, não vão trabalhar, né? E é importante, sim, que a gente tenha um olhar para a economia, a gente tem esse olhar, sim, né? A gente está focado nesse plano de retomada econômica, sim. A Prefeitura vai dar incentivos fiscais, monetários, para os comerciantes, empreendedores. Não vão passar por isso sozinhos, nós vamos fazer a nossa parte no município, só que isso precisa ser feito quando a gente tiver condição de reabrir. Não tem como reabrir com 80% dos leitos ocupados, com os casos crescendo exponencialmente, todo dia multiplicando o número de casos. A gente precisa ter alguns parâmetros, é isso que a gente está definindo, para que a gente possa abrir, fazer esta retomada com responsabilidade, com as pessoas, com os comerciantes, empreendedores em segurança, as pessoas que vão frequentar também em segurança. E assim, é uma questão bem delicada de se falar, né, prefeito? E também a gente sabe que não só com esse Hospital Vitória, nós temos outros também hospitais de campanha, não é isso? Por exemplo, a UPA aqui, eu moro pertinho aqui da Afonso Pena, ela foi construída novamente, né? E a prioridade é para a Covid, não é isso? Exato. Inicialmente, a UPA, a gente pensou em fazer ela como atendimento de urgência e emergência, né? Esse era o projeto original. Com o Covid, nós transformamos o quê? A UPA em hospital de campanha, né? De novo, um prédio pronto, fizemos investimento num prédio que é nosso. E qual que é a vantagem? Vai passar o Covid, a pandemia vai passar, e esse prédio permanecerá incorporado aí na rede pública de saúde, atendendo as pessoas, até porque, José, a gente tem que ser muito realista, a gente está vendo um novo momento de saúde no mundo e nada aponta que, por exemplo, a gente daqui a algum tempo, daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, pode enfrentar outros tipos de crise na área de saúde. Então, é um momento também de preparar a rede pública de saúde, de deixar a nossa rede pública de saúde melhor estruturada para fazer os enfrentamentos atuais e aqueles que estão por vir. A responsabilidade exige isso. Estou vendo também algumas colocações aqui do Hospital Vitória, as pessoas preocupadas, o hospital está em condições, está em totais condições, né? Havia um problema lá no passado, um questionamento da questão de infraestrutura, não há nenhum tipo de questionamento, os técnicos todos avalizaram, a Defesa Civil, engenheiros, laudos técnicos, é um hospital com todas as condições e, aliás, de muito bom nível, viu? Um hospital de muita qualidade, uma hotelaria, um prédio muito bem construído e para a gente vai ser muito importante poder acomodar os pacientes com essa qualidade. E outra coisa, prefeito, e com relação a esse preparo, né, que nós hoje estamos vivendo um dia de cada vez, né? A gente não consegue prever o que vai ser com relação à saúde, às complicações, enfim, à evolução. E para isso,
a gente tem que se basear sempre em dados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa epidemiológica realizada pelo Parque Tecnológico de Santos, com apoio financeiro do Condesb, que vai permitir o mapeamento regional da contaminação pelo coronavírus. Serão 10 mil testes realizados na Baixada em forma de pesquisa. Prefeito, fala um pouquinho dessa pesquisa, e aí eu também gostaria de, assim, até tirar uma dúvida se ela tem relação com uma pesquisa que começou algumas semanas atrás, que foi a pesquisa de soroprevalência, né? Que ela vai ser realizada sempre a cada 15 dias. Foram escolhidas 600 pessoas de maneira aleatória. Até então, essas pessoas que não tinham sintomas, né? Que são situações diferentes, mas para que se tenha um dado, né? Um gráfico de evolução, para saber até onde, como que a gente está pisando no crescimento desse vírus. Então, fala um pouquinho para a gente da pesquisa epidemiológica, tá? E também com relação à pesquisa de soroprevalência. Olha, José, esse é um tema muito importante, né? Todos os estudos mostram aí que no Brasil há uma grande subnotificação, né? O que é isso? Nós devemos ter, todos os estudos mostram, de 10 a 15 vezes mais casos confirmados do que se está divulgando, pela falta de capacidade do Brasil de realizar testagem, de fazer testes. Então, tem pessoas que já tiveram Covid, já estão curadas e nem sabem que tiveram, porque não tiveram oportunidade de testar, de realizar testes. Essa é uma realidade. Vários países do mundo acabaram fazendo uma testagem em massa, né? Que é o caminho mais indicado, que é o caminho correto, adequado. Aqui em Santos, a gente desde o início está investindo muito em testagem, porque sem testes, sem verdades, né? Essa máxima é muito clarista. Se você não faz teste, você não sabe a realidade. Então você toma medidas e decisões baseado naquilo que não é real. E se você toma com base naquilo que não é real, as suas decisões são equivocadas, são erradas. Aqui a gente optou por investir muito em testagem, tanto em testes rápidos, quanto também nos testes PCR, que são aqueles que são feitos na mucosa, os mais detalhados. E contratamos 20 mil testes PCR em laboratório particular para fugir dessa demora do setor público, dessa demora do Adolfo Lutz. Isso foi realizado. E também agora com os testes rápidos. Inclusive tivemos no Mendes Convention, agora estamos tendo drive-thru, né? Começou lá no drive, isso, começou ontem. As pessoas vão fazem lá, primeiro uma cabine de identificação, cadastro, na segunda cabine o teste rápido, que é aquela picada no dedo, a gotícula de sangue, 15 minutos sai o resultado, depois disso, se foi positivo, faz o PCR. Se é negativo, vai para casa. Se foi positivo, tem que fazer a contraprova com o PCR lá mesmo, no mesmo local. Então, isso é muito mais rápido, é muito mais objetivo. Vale para as pessoas que têm sintoma, né? As pessoas nesse primeiro momento. A gente está ampliando a capacidade, a gente está aplicando, Josi, em torno de 1.500 testes por dia. Hoje foram 1.668 testes aplicados. Terminaria amanhã. Eu vou te antecipar aqui uma novidade que ainda não divulgamos, mas nós vamos ampliar, nós vamos permanecer fazendo, né, esses testes, porque entendemos que é necessário. E além dos 10 mil testes, inclusive, vamos comprar mais testes, vamos fazer uma grande testagem na cidade, seguir testando. Então, quem ainda não testou, quem enfrentou fila, quem esperou, não precisa se desesperar, porque nós vamos seguir, não vai acabar amanhã. E esses testes, prefeito, do Mendes, eles são para as pessoas que apresentam qualquer tipo de sintoma de Covid. Exatamente, qualquer sintoma de Covid, tosse, febre, enfim, mal-estar. A triagem é essa. As pessoas na triagem, elas acabam fazendo lá, ter os enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais de saúde, que fazem lá, medem a temperatura com o termômetro à distância, também a oxigenação, a saturação, né, com oxímetro. Também a gente tem toda essa análise de entrevista que é feita para que o exame seja realizado. E a gente quer cada vez mais expandir. Vamos priorizar agora também numa etapa seguinte a questão
dos profissionais de saúde que tem que fazer a testagem, que merecem prioridade, que estão na linha de frente. Eu vou Então, lá amanhã fazer. amanhã nós vamos divulgar aí uma regra, né? Um regramento para os profissionais de saúde terem a possibilidade aí de realizar com prioridade a testagem. Até porque esses profissionais, eles estão atendendo, como eu estou na clínica, mesmo que não tenham sintomas, eu acho que é válido esse profissional de saúde, por estar na linha de frente, estar passando por esses testes. E outra coisa, prefeito, a gente sabe que isso é muito importante, é bom a gente frisar isso aqui e pôr isso aqui, assim, que essa questão fique muito clara, porque, assim, para cada caso confirmado de Covid, você tem aí de 9 a 14 pessoas que tiveram contato com a doença e que não foi notificada. Né? Para cada caso confirmado, a gente sabe que ele tem esse efeito dominó. De 9 a 14 pessoas. Então, só através dos testes que a gente vai, né, que no caso, né, a prefeitura vai poder tomar as possíveis decisões futuras. Né? Isso é muito importante a gente frisar aqui. Com certeza, José. A subnotificação, a testagem, ela é muito importante. Às vezes eu vejo algumas pessoas perguntando, até algumas pessoas aí estão colocando na live, olha, a decisão aqui em Santos está vinculada ao governador, ao presidente, ao que vai ser decidido em função disso. Eu quero dizer para vocês, né, aproveitar também aqui a tua audiência, José, que aqui em Santos nós vamos fazer o que é certo e aquilo que é melhor para a população, independente de posições de outras esferas. Meu objetivo, minha missão, minha obrigação é cuidar das pessoas. Eu fui escolhido uma vez, fui escolhido novamente, eleito para ser prefeito, e é para cuidar das pessoas. Essa é a minha função principal. E os números, o que vai determinar o que vai acontecer na cidade, não é o comportamento de A, B, C ou D. É o comportamento da população. Porque quando a gente fala de número de casos, se a gente tiver o respeito às regras de distanciamento, de isolamento nesse momento, qual é a consequência disso? Diminuir o número de casos. Diminuir o número de casos, diminui a ocupação dos leitos, né, clínicos e de UTI. Com isso, nós reunimos condições de flexibilizar. Uma hora interessado em chegar aqui e falar, nós vamos abrir comércio, nós vamos retomar a praia. Eu, quando fui escolhido prefeito, jamais imaginei que eu teria que assinar um decreto fechando a praia ou fechando comércio. Só quando a gente está numa missão como essa aqui, a gente não escolhe o que a gente faz. E a gente nem sempre faz o que a gente gosta. A gente faz aquilo que é necessário. Aquilo que é a nossa obrigação, porque nós estamos tratando de vidas. Nós perdemos, hoje completam 80 vidas perdidas aqui em Santos. 80 óbitos. Outro dia, José, encontrei uma pessoa na rua, estava lá chegando na prefeitura para trabalhar. Sou meu prefeito, vamos relaxar, libera, só morreram 35 até agora aqui na cidade, está em 35. Eu falei para a pessoa o seguinte, olha, se um desses 35 fosse da sua família, como é que seria? Aí a pessoa para refletir. A minha obrigação aqui é lutar por todas as vidas, para preservar todas. Eu não posso abrir mão de nenhuma vida, não seria responsável, não encostaria minha cabeça para dormir no travesseiro com tranquilidade se fizesse isso. Então nós estamos trabalhando por todas as vidas, estamos trabalhando num plano de retomada econômica muito consistente, com incentivos fiscais, com regras claras. Nós vamos, eu quero dizer para você, o mesmo empenho que a gente está tendo nesse momento para salvar vidas, que é o prioritário, é o essencial, esse mesmo empenho eu vou ter enquanto prefeito para salvar o comércio, para salvar as atividades econômicas e para fazer que as pessoas possam retomar suas atividades, porque é importante que a economia possa girar, é importante que as pessoas possam ter uma luz no fim do túnel, ter a sua perspectiva, e nós vamos fazer exatamente isso, mas com responsabilidade. Né? Responsabilidade, até porque o que muitas pessoas também não sabem, eu até coloquei outro dia um vídeo nos meus stories de um socorrista do SAMU fazendo um apelo, né, do Fique em Casa. E o que eu gostei desse vídeo, assim, foi o empenho dele em falar não só a questão da contaminação do vírus em relação a um quadro pior da morte, mas sim de quando a pessoa recebe o diagnóstico
E aí você tem que deixar aquele seu parente, um filho, que eu sou mãe, a gente sabe que filho, né, a É gente dá tudo. vida pelo nosso filho. E você precisa entregar a sua mãe, o seu pai, o seu filho num hospital e não poder ficar com ele, não poder segurar a mão dele e ter que ir para casa e não ter notícia, né? E aí você não sabe se ele vai poder voltar para casa, se você vai poder abraçar. E se acontecer o mais grave, ele fala isso, você não vai poder velar esse ente querido. A gente nunca viu isso, né? Qual é a doença, né? A esse ponto. Então, nós temos os exemplos de outros países. Os países que tentaram flexibilizar antes do tempo, aconteceu o que aconteceu, né? Estourou o sistema único, né? E um monte de corpos empilhados, a gente não quer isso para cá, né? Nós temos um exemplo. Eu sempre falo que o espelho é tudo na nossa vida, né? Então, a gente tem que ter calma, é viver um dia de cada vez. Eu sei que é angustiante ficar em casa. Eu também sou empresária, eu tenho empresa, né? É difícil, eu fiquei 25 dias sem trabalhar na clínica. As academias fechadas, a gente vai falar isso depois, que eu também sou educadora física. Então, eu estou sem dar aula na parte da manhã. Eu dava aula de personal, era um ganho assim, muito importante na minha renda da minha família. Mas a gente não tem o que fazer, né? É um vírus perigoso, é um vírus letal. E o que é pior, ele tem um efeito dominó. A gente sabe que as gotículas, ele é de muito fácil contaminação. Que eu falei anteriormente, para cada caso confirmado, a gente tem de 9 a 14 casos aí que não foram notificados. Olha como ele se propaga. E com relação a isso, prefeito, eu quero já pegar o gancho que nós sabemos, né, que São Paulo aí é o epicentro da doença no Brasil. E teve agora essa medida de restrição, né? Com relação ao acesso à Baixada Santista pelo sistema Anchieta Imigrantes. Fala um pouquinho como está funcionando isso e quais são os veículos que vão estar liberados para entrar. Seria através da placa de Santos ou os profissionais de saúde, né, que vêm para cá? Como que está funcionando isso? Se no final de semana existe aí um rigor maior, porque a gente sabe que a Baixada ela é uma cidade em que nós recebemos muitos turistas, geralmente no final de semana. Fala um pouquinho para a gente sobre a restrição do sistema. Olha, Josi, é muito importante essa abordagem que você fez, né, da questão que a gente está enfrentando no mundo. Nós estamos diante de uma pandemia que é a crise de saúde mais grave dos últimos 100 anos, do século, né? Estamos vivendo um momento único da história. E é importante que a gente aprenda com aquilo. Não adianta reinventar a roda. A gente fica até perplexo quando algumas pessoas dão soluções simples como se fosse fácil de resolver. Se fosse fácil, já estava resolvido no mundo inteiro. Não teria esse problema. Tanta gente pensando numa solução. Óbvio que nós não temos. Nós não temos vacina para o vírus. Não foi desenvolvida ainda e ela não existe. Então não tem fórmula preventiva, não tem um remédio que comprovadamente resolva. Alguns medicamentos podem contribuir, isso é fato, e a gente está colocando aqui na rede. O que a gente optou por fazer? Quando fala de cloroquina, hidrocloroquina, compramos tudo que tem disponível. Quem vai decidir o que usa e o que não usa é o médico, né? Não é o prefeito, não é o político. Eu não estudei para poder decidir qual tipo de medicamento deve ser prescrito para um paciente. Quem tem que fazer isso é o médico. Mas o medicamento, que é nossa responsabilidade de comprar, nós disponibilizamos. Por que eu estou te dizendo isso? O mundo inteiro está vivendo esse problema. E a gente tem que fazer o quê? Aprender com as boas práticas, com aquilo que está dando certo e corrigir erros, não repetir erros. Vejo pessoas comparando a situação, olha, vamos fazer isolamento vertical no Brasil. Fica em casa os idosos, fica as pessoas que estão no grupo de risco e os outros saem para trabalhar. Será que as pessoas conhecem a realidade do Brasil, quem propõe isso? Sabe qual o tamanho dos domicílios no Brasil? Que as famílias vivem muitas vezes num cômodo, num mesmo cômodo, né? Como é que a gente pode fazer dessa forma? Como é que a gente pode organizar desse jeito? Não é viável. A pessoa vai sair de casa, vai trazer o vírus para casa, vai contaminar quem acaba não se sustentando, né? Então, é difícil comparar uma realidade cultural, uma realidade demográfica, perfil populacional,
Vejo as pessoas falando da Suécia. Olha, o Brasil, por que não faz como a Suécia? A Suécia, José, mais de 50% da população, 58%, é solteira, né? Não tem família, não tem filhos, né? Não tem filhos, então são solteiros. Então é um outro perfil populacional. Só para citar um exemplo, e lá morreu mais gente do que na média dos outros países vizinhos, né? Então, quer dizer, sacrificaram mais vidas. Então, a gente tem vários exemplos, vários contextos que a gente tem que, de fato, poder aprender com esses exemplos para repetir aqui o que deu certo. E não tem solução pronta. Quem diz que tem solução para uma situação como essa está mentindo, está faltando com a verdade. Nós estamos diante de uma guerra, de um inimigo novo, que nós não temos vacina, não temos um remédio que resolva imediatamente, e temos que fazer o quê? Avaliar diariamente. É uma análise diária, a avaliação da tática, da estratégia, melhorar, aperfeiçoar. É um processo de tentativa, de erro, de acerto diariamente, para que a gente possa avançar. E qual que é o conceito? Passar por essa guerra, passar por esse processo, perdendo o menor número de vidas. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso foco. Nós estamos trabalhando com o apoio de todos, com a ajuda para essa finalidade, né? Estamos trabalhando com esse objetivo. E essa restrição, prefeito, que foi implantada? Então, Josi, por placa? A restrição, nós estamos fazendo os bloqueios, não tem cabimento num momento como esse, que a gente tem, por exemplo, a ocupação altíssima da nossa rede de saúde, você trazer gente de fora para a cidade, para a região. Então, o que nós estamos sustentando é que não é o momento para turismo, não é o momento para atividade de lazer, né? Agora nós estamos diante de uma realidade que impõe isolamento. E quarentena não é férias, então não tem cabimento as pessoas irem passar esse período de quarentena na Baixada. O que nós estamos fazendo? Organizando bloqueios nas cidades, no acesso às cidades, nas guardas municipais, com apoio também da polícia militar, né? Com o apoio da polícia militar, para que a gente possa evitar o acesso das pessoas que vêm de fora para a região da Baixada Santista. Pedimos isso, o apoio também ao Estado, para que isso seja feito em parceria entre as prefeituras e também com os estados, né? com o governo do estado especificamente. Então é muito importante que a gente possa agir dessa forma para que as pessoas não venham. A gente pede, aliás, apela, na verdade, né, para que as pessoas que estão nos acompanhando, que são de fora. A Baixada Santista sempre recebeu muito bem a todos, somos uma região turística, dependemos do turismo, mas nesse momento que a gente pede é que as pessoas nos visitem depois, não agora. Agora não é o momento do turismo, não é o momento dessas atividades de lazer. Isso pode colocar em risco tanto as pessoas que vêm quanto as pessoas que estão aqui. Tá. Então, com relação, que a gente está vendo que tem muitos comentários com relação à questão da economia, as pessoas voltam a perguntar, a gente entende essa preocupação, a gente sabe que a economia precisa mesmo girar, só que o que você falou, não existe a pílula mágica, a gente tem que viver o dia de cada vez, a gente só vai ter mesmo uma tranquilidade quando tiver uma vacina, e a gente sabe que vacina não é uma coisa que você desenvolva. Quando a gente fala em vírus, né, ele é muito mutável, né? Então, a gente sabe que vacina aí, no mínimo 1 ano de muitas pesquisas, de muitos estudos, enfim. Dentro da economia, prefeito, o que a prefeitura está programando para a retomada das atividades econômicas? Como seria esse retorno? E também gostaria, pegando o gancho, que o senhor falasse do seu posicionamento sobre o decreto presidencial de retorno às atividades que até então não eram consideradas essenciais, como exemplo, salão de beleza e academia. Eu estou fazendo esse link porque tiveram muitas perguntas aqui e eu tenho essa pergunta também sobre economia e também porque as pessoas querem saber. Eu recebi muitas perguntas prévias no meu direct. As pessoas, donos de salão de beleza, de academia, pergunta para ele qual que é o posicionamento dele. Hoje até passou no jornal hoje, né, quem assistiu, que tiveram algumas cidades, né, que resolveram flexibilizar, outras não, a maioria não. Claro que a gente sabe que tudo depende, né,
do grau de evolução, disseminação do vírus e do nível de ocupação das UTIs. A gente sabe que é em cima disso, né, que a gente consegue pensar em flexibilizar alguma coisa. Porque, como você falou, a vida vem sempre, né, é a nossa prioridade do momento. Não que o emprego não seja, né, mas é que é difícil quem está de fora opinar. Então, eu gostaria que você esclarecesse com relação à economia e também sobre o decreto presidencial, por favor. É muito importante isso, né, Josi? Do ponto de vista da reabertura do comércio e das demais atividades econômicas, qual que é a nossa regra, né, que é o básico? Quem vai decidir o momento da retomada das atividades, como eu disse, são indicadores, nós temos indicadores que são claros, é a curva decrescente do número de casos, a gente vai analisar a curva epidemiológica do vírus, ela deve ser observada no número de 14 dias, né? E se a gente tiver uma curva de queda do número de casos, né, nesses 14 dias, ou seja, uma curva decrescente, diminuindo todos os dias o número de casos, nos últimos 14 dias. Se nós tivermos uma taxa de ocupação abaixo de 60%, né, a gente vai iniciar um plano de flexibilização das atividades. Como será esse plano? Nós estamos finalizando o detalhamento dessas regras, mas basicamente são regras de distanciamento, de higienização dos estabelecimentos, regras para abrir, regras que serão diferenciadas, né? Não adianta as pessoas pensarem que vão voltar para o mesmo mundo de antes da pandemia, né? O mundo vai se dividir antes e depois do coronavírus. Então nós vamos ter uma nova realidade, um novo mundo exigem novos hábitos, novos costumes, novas práticas, tanto do poder público quanto da própria sociedade. Então, essas regras, nós estamos pactuando com os setores, discutindo com os setores, para saber aquilo que é execuível, como fazer, se são viáveis, e fazendo parte desse plano de retomada econômica do nosso município. Quando isso vai acontecer, o dia D, quando nós vamos lá? Tem fases. Então, nesse plano de retomada, nós vamos ter gradualmente a retomada. Primeiro vai abrir um percentual das atividades. Determinadas atividades vão abrir com uma capacidade de atendimento. Essa capacidade, progressivamente, ela vai aumentando até chegar no 100%. As pessoas de determinadas atividades terão que ser testadas para atuar, fazer teste, enfim. Tem regras, né, que serão rígidas, evidentemente, e pactuadas com os setores. Isso está sendo construído. E quando vai começar? Qual que é o dia D? Quando a gente vai? Que é a pergunta que todo mundo quer saber. É a pergunta que todo mundo quer resposta. Vai começar quando nós tivermos indicadores suficientes. Só estamos falando aqui, não é de opção e posicionamento político. Ciência exata, é de matemática, é número, quer dizer, é ocupação. Por que a gente precisa de uma ocupação baixa? Porque a hora que os casos progredirem, a gente não quer empilhar corpo na porta do hospital, a gente quer atender e salvar as pessoas. É o básico. Por que a curva precisa estar decrescente? Para mostrar que a gente já está num ponto de saída. Então tem que se analisar o histórico. Isso que a gente está falando, não é o prefeito, é a ciência, onde isso foi praticado. Então a gente tem que ter, nesse momento, qual é? Qual é o momento? É definir estas regras, é definir como será a retomada. Isso está praticamente concluído. Eu diria que mais uma semana a gente tem isso pronto. Além dessas regras de reabertura, nós teremos também a parte de incentivo da prefeitura nesse plano de retomada, que nós vamos dar de desconto, de incentivo de imposto, fiscal, tudo agregado, né? Regras claras, objetivas, de funcionamento, e também com a parte que cabe à prefeitura na questão dos tributos, para ajudar as pessoas a se recuperarem, ajudar as atividades a se recuperarem. O fato é que a gente precisa ter um número de casos em queda e uma taxa de ocupação menor de 60%. Como fazer isso? Qual o caminho para obter esses dados que vão permitir a abertura? Sem dúvida é um isolamento, né? É se preservar, que com isso você vai diminuir o número de casos, os casos vão acontecer numa velocidade menor, isso vai baixar essa curva, vai abaixar a ocupação e a gente vai poder conviver com o vírus com mais segurança, vai conviver com o vírus com responsabilidade.
E também, prefeito, uma outra questão que acho legal a gente colocar aqui, com relação a essa questão, né, desses estudos, né, de estar se organizando para que aconteça essa flexibilização, a gente sabe que quando você pensa em flexibilização, o que você pensa? Em diminuir as horas de funcionamento no começo e também do distanciamento. Para que aconteça um distanciamento, a gente precisa ter todo um cálculo de metragem desse local que vai voltar para fazer um cálculo de, dentro dessa metragem desse estabelecimento, quantas pessoas ele vai comportar a cada hora, para saber se vai atender a distância de 1,5 metro. Então, até isso, né, tem que ser pensado e que com muita calma também, né? Porque não é sair uma também outra... abrindo. Com certeza, Josi, a questão isso vai ser uma das regras, né, de acordo com o tamanho do estabelecimento, com a metragem quadrada, definir um limite de ocupação. E eu vejo assim com absoluta razão, porque a gente também tem a mesma expectativa de quando vai reabrir, como vai reabrir, porque assim, a esfera de poder mais afetada com medidas de fechamento são os municípios, são as prefeituras. A arrecadação despenca. Nós temos que pagar 12 mil funcionários aqui em Santos, nesse caso, no final do mês, né? E a arrecadação despencando. Então, nós também sofremos com isso. Então, queremos retomar. Só que reabrir é uma parte do processo que precisa ser feita, que é necessária. Esse plano de retomada tem que realmente ser bem detalhado, preciso. Só que é importante também que as pessoas tenham consciência que não vai ser uma chave de liga e desliga. Você não vai autorizar a reabertura e no dia seguinte vai estar cheio de gente lá para consumir, para comprar. Porque as pessoas estão preocupadas, as pessoas querem o quê? Preservar a sua vida, ter segurança sanitária. Se não tiver segurança em termos de saúde, o que adianta abrir com recorde de casos, os casos batendo recorde todos os dias? O que vai acontecer? Vai abrir e as pessoas não necessariamente vão sair de casa para comprar nos comércios, para participar das atividades econômicas. Isso tem acontecido no mundo, né? Então é muito importante que a gente possa fazer tudo com responsabilidade, né? Com prudência e com equilíbrio, né? Sem posição das opiniões contrárias, que são sempre importantes. Democracia é isso, sempre com respeito, né? Porque é importante que a gente possa ir aprimorando. Agora, abrir é importante, retomar as atividades é importante, mas ela é uma parte do processo. As pessoas precisam o quê? De segurança para voltar a circular, para se locomover, né? Para frequentar os lugares, para acessar os serviços. Então, e tiveram também algumas perguntas sobre os navios, né? Nossa, Santos deixa atracar navio, enfim. Só que a gente sabe que também o porto, né, ele contribui muito para essa economia girar, até por causa do PIB. Então, fala um pouquinho também para eles com relação a isso, dos navios, do Porto de Santos. Olha, Josi, o que aconteceu? A gente tem trabalhado muito, todos sabem, né, que o porto está sob gestão federal, né? E com isso, o município ele tem a sua atuação dentro do porto limitada, né? Eu tenho dialogado muito com a autoridade portuária, preocupação desses navios de passageiros. Primeiro, o que aconteceu? A gente trabalhou muito nisso, o governo federal suspendeu a temporada de cruzeiros no Brasil. Então, não tem cruzeiros, não tem navios de cruzeiro marítimo no país. Só que esses navios que estavam ainda em trânsito no país, eles têm a tripulação, né? Um número muito alto de tripulantes. Então, os navios que acabaram atracando aqui no Porto de Santos, o que a gente definiu? A gente ficou muito preocupado com o desembarque dessas pessoas, desses tripulantes, nos terminais aqui e na nossa cidade. Então, nós dialogamos, entendemos que havia uma falta de critério da Codesp na liberação desse desembarque e fizemos uma opção de entrar na justiça para proibir o desembarque de tripulantes na cidade de Santos, né? Para fazer com que eles não desembarcassem na cidade. Nos conferiu essa
posição. Então, hoje não pode desembarcar nenhum tripulante sem autorização da prefeitura. E qual a regra? Saiu, desembarcou do navio, tem que entrar no ônibus, tem que estar com o bilhete de check-in da sua passagem de avião, a passagem aérea, para voltar para o seu país de origem. Então, desembarcou do navio, entra no ônibus e vai para Guarulhos. Não fica na cidade de Santos. Isso está concedido através de decisão judicial. Foi uma medida que a prefeitura implementou, então a cidade, sob esse ponto de vista, ela está segura e preservada. Agora, prefeito, nós temos 14 minutos. Eu tenho ainda 2 assuntos para a gente finalizar aqui. Vamos falar um pouquinho da transparência, do acesso aos dados do Covid dentro do portal da prefeitura, com relação à ocupação de leitos e também com relação a todos os gastos da prefeitura no portal de transparência. Como isso funciona? Olha, isso é muito importante, Josi. Obrigado por ter feito essa pergunta e me dar a oportunidade de falar sobre isso. Aqui em Santos a gente tem uma administração que é reconhecida pela transparência, né? Todos os nossos dados são colocados no portal da transparência, salário dos 12 mil servidores, inclusive o meu mesmo, quem quiser saber, basta acessar, digitar lá, informação franqueada. Tudo que a prefeitura compra, tudo que a prefeitura adquire, está exatamente tudo, né, no portal da transparência. Nosso portal recebeu nota 10 do Ministério Público Federal, né, pela excelência, é um modelo para as cidades brasileiras. E no caso do Covid, o que a gente criou? Nós criamos um portal específico. Tomamos, na verdade, várias medidas. Com relação ao portal, ele está criado e todos os gastos, as pessoas podem ver os contratos que foram feitos pela prefeitura, quem são os prestadores de serviços contratados, quanto a prefeitura pagou por cada um dos contratos. Essa foi uma medida, portal da transparência. Fizemos isso por iniciativa própria, sem nenhum tipo de determinação ou orientação. Saímos na frente. Um outro fato, como as compras estão sendo realizadas de forma emergencial, em virtude do momento, o que a prefeitura decidiu fazer também por conta própria? Eu decidi. Todas as compras, semanalmente, a gente está encaminhando para o Ministério Público. O Ministério Público recebe da prefeitura toda semana. Compramos na semana, fechamos as compras da semana, encaminhamos para o Ministério Público, que o Ministério Público possa levantar, investigar, fazer tudo aquilo que for necessário, porque é muito importante transparência total. Além disso, criamos uma comissão, Josi, externa para acompanhar as compras da prefeitura. Quem faz parte dessa comissão externa? OAB, né? Advogados da OAB, os auditores, através do Sindicato dos Auditores, então OAB, Sindicato dos Auditores, Associação dos Médicos para avaliar a qualidade daquilo que está sendo comprado para os profissionais de saúde, materiais de insumo, etc. E também a Associação Comercial, para priorizar o quê? As pessoas, os empresários e os empreendedores locais, né? Já que a prefeitura vai ter que comprar, se puder comprar com o mesmo preço, com as mesmas condições de quem está produzindo na cidade, melhor. Então, a transparência é total, estamos abertos a qualquer tipo de questionamento, a qualquer tipo de pergunta. É muito importante num momento como esse que a gente tenha total e restrita transparência. Estamos chamando o Ministério Público para participar de cada um desses processos, para ter conhecimento do que está sendo feito pela prefeitura no momento grave. Na verdade, hoje também, Josi, a gente está vivendo um momento muito desafiador, porque várias empresas da área de saúde estão praticando crime de extorsão, né? Essa que é a verdade, porque estão aproveitando a gravidade da situação para vender insumos, por exemplo, máscara, com aumento de 5.000%, 4.000% de aumento numa máscara. E aí você tem duas opções. Ou você compra no valor que o mercado sugere, ou você fica sem e fica sem os profissionais, porque vão ficar doentes, vão adoecer, os profissionais ou vão se negar a trabalhar com razão. Então é uma situação desafiadora, né? Então nós temos que fazer a opção, compra e paga o que o mercado está praticando, ou não compra e deixa o profissional sem a proteção e o paciente sem atendimento. Então é uma escolha dificílima, né, de ser feita. As empresas estão realmente se aproveitando, por isso nós estamos envolvendo todas as instituições. Se alguém tiver valores melhores, práticas melhores,
ideias melhores, está aberto. Nosso governo é do diálogo, é da transparência, não se tem compromisso com erro, né? A gente como eu disse, é um processo muito aberto. O importante é ser correto, o importante é ser transparente. É isso que a gente está fazendo todos os dias. Comprou, está no portal, manda para o Ministério Público. Quem tem considerações, sugestões, críticas, aprimoramento, vamos contribuir. O importante é a gente ter as condições necessárias para que esses profissionais de saúde possam seguir atuando com segurança. E agora a gente pode fechar, prefeito, nós temos 9 minutos para falar das cestas básicas, que eu acho que é uma coisa muito legal também de falar, né? Porque a gente sabe que isso é um auxílio muito importante agora para muitas famílias. Então, mais de 16 mil cestas básicas foram entregues às famílias dos alunos da rede municipal. E também a Prefeitura criou o programa de transparência de renda por meio de um cartão alimentação, que paga benefício aos alunos da rede em estado de vulnerabilidade. E também sobre o Bom Prato. Então, fecha para a gente a live falando sobre esse programa, esses programas implantados pela Prefeitura. Exatamente. É importante, né, esse trabalho. Eu vi uma pergunta aqui enquanto você lia a sua aí. Uma pessoa perguntou se as empresas que fazem essa prática, né, de se aproveitar, se elas podem ser processadas. Podem sim. E esse é um dos motivos pelo qual nós estamos mandando o relatório de compras com o nome da cada empresa, com o valor pago pela Prefeitura, para o Ministério Público, né? Sim. O Ministério Público fica de posse aí de todos os dados, né, para tomar eventuais providências que sejam necessárias, porque realmente é um absurdo as empresas aproveitarem esse momento de crise, de pandemia, de perda de vida para ganhar dinheiro. É uma vergonha isso que acontece, infelizmente, mas é uma realidade. Com relação às medidas assistenciais que você colocou, José, a gente tem uma preocupação enorme, porque a gente sabe que as pessoas ficando sem trabalhar, ficam sem renda, não tem capacidade para se alimentar, e não ter alimentação, não se alimentar adequadamente, acaba também desencadeando outras doenças, né? Então, o que nós fizemos enquanto prefeitura? Somos a primeira prefeitura do Brasil, né, e aqui também em São Paulo, já para abrir os nossos restaurantes Bom Prato. A gente temos 4 restaurantes Bom Pratos que não serviam jantar e também não abriam aos finais de semana, né? Café e almoço só de segunda a sexta. Essa é a regra normal do Bom Prato. Imediatamente, na semana seguinte, a decretação aí dos fechamentos da pandemia, nós abrimos os restaurantes todos os dias para almoço e jantar também, inclusive nos finais de semana. Então, todo dia, né, nós temos aí oferta dessas refeições, inclusive nos finais de semana, social da cidade, né? Aliás, eu sugiro aqui quem defende o isolamento vertical, que visite o DIC da Vila Gilda e veja como as mais de 10 mil famílias que vivem lá, como elas sobrevivem, né, em condições desafiadoras. Então, essa é uma questão ao DIC da Vila Gilda. Temos o Bom Prato ali na Zona Noroeste, Nossa Senhora de Fátima. O Bom Prato também no Mercado Municipal e o Bom Prato nos morros, lá no Morro do São Bento. Servindo refeição, café da manhã, 50 centavos, almoço e jantar a R$1. Tudo com marmita para que a gente não estimule a aglomeração. Então, vai lá, pagou, leva o Bom Prato, leva a refeição. A gente também está distribuindo cestas básicas. Começamos para as famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, para as pessoas que têm mais dificuldade. Já distribuímos aí mais de 12 mil cestas básicas, Josi, em toda a cidade. Seguimos com essa distribuição. E mais do que isso, além do Bom Prato, além das cestas básicas, nós criamos o programa de Bolsa Alimentação para as famílias em situação de extrema pobreza. O que é o Bolsa Alimentação? As famílias vão começar a receber a partir de amanhã, provamos a lei, fizemos tudo aí em tempo recorde, e vão começar a receber amanhã um cartão com um crédito, né? Com crédito para que elas possam gastar em alimentação, em rede própria, supermercado, etc. Para que as pessoas possam se alimentar. Então, são para os alunos das escolas municipais, né, que têm famílias em situação de extrema pobreza. Vão receber a partir de amanhã
o cartão com o crédito para que seja utilizado na alimentação dessas crianças, dos nossos jovens. Aqui em Santos, ninguém vai ficar para trás, nós estamos pensando em todos, pensando em todas as pessoas, pensando, né, em todos aqueles que são afetados por essa crise, né, sem precedentes. No momento de crise é um momento que o poder público tem que dar a mão, tem que apoiar, é um momento que as pessoas mais precisam do poder público, e nós vamos estar aqui para fazer esse trabalho, para seguir fazendo esse trabalho com muita responsabilidade. Tem uma perguntinha aqui, prefeito. Como fazer esse cartão? Nós temos 4 minutos. Olha, Josi, o cartão ele deve ser feito através das pessoas. Para ter o direito a esse cartão, tem que ter o filho matriculado na escola municipal, né? E estar cadastrada no cadastro único como em situação de extrema pobreza, de vulnerabilidade social, ou seja, comprovar que precisa, né? Feito isso, nós vamos destinar o cartão para todos que se encontram nessa situação. Todos que estiverem nessa condição de vulnerabilidade social, de extrema pobreza, cadastrados comprovadamente, vão receber o cartão, e essa distribuição a partir de amanhã. Nós estimamos aí que sejam mais de 10 mil famílias, Josi, atendidas com esse programa do Bolsa Alimentação, que vai ser importante também, Josi, vale aqui ressaltar, quando a gente fala de economia, a gente fala de emprego. O Hospital Vitória está contratando já, o Oswaldo Cruz, que fará a gestão, vai contratar 510 pessoas para trabalhar no Hospital Vitória. Isso é ativar a economia, gerar emprego, renda para as pessoas, que é fundamental através do trabalho. O Bolsa Alimentação é um programa social em que as pessoas vão comprar no comércio, nos supermercados da cidade. Com isso, vamos ativar a economia, né? Vamos colocar mais de 2, 3 milhões de reais nesse programa. Então, isso é importante porque também contribui para a economia girar. Estamos pensando em medidas que possam preservar a saúde, possam dar assistência, mas também, Josi, possam aí cuidar e preservar a vida das pessoas, que é o mais importante. É isso aí. Prefeito, eu quero fechar agora nesses 2 minutos, falando que agora é o momento, né, das pessoas tomarem cada vez mais consciência de se isolar. A quarentena não é férias. A gente precisa ter consciência e responsabilidade. Quem acompanha as notícias sabe tudo que está acontecendo no Brasil, o crescimento desse vírus. Eu acho que se todo mundo fizer a sua parte, eu acho que é um momento de empatia e de solidariedade. Sempre pensar assim, aquela morte, se fosse comigo, se fosse na minha família, né? Então, se todo mundo se ajudar, a gente para de ficar sempre colocando a culpa no outro, né? Eu sei que não era o momento aí dessa briga toda política, mas isso não vem ao caso, as pessoas ficam revoltadas, a gente sabe que é assim mesmo. E eu quero te agradecer mais uma vez, muito obrigada, tá? Por estar aqui, por dar todos esses esclarecimentos com muita transparência. Muito obrigada mesmo, tá bom? E que Deus abençoe você, sua família, e que você continue aí sendo intuído a fazer sempre as coisas certas aí nesse seu final de gestão. Obrigado, viu, José? A gente está na luta aí, trabalhando. O que eu quero dizer aos santistas aí, a todos que estão nos acompanhando, é que nós estamos fazendo o melhor. A gente erra, a gente acerta, mas nós estamos procurando fazer o melhor e sempre com o objetivo de cuidar dos santistas, de preservar o maior número de vidas, né? E a gente não pode abrir mão de nenhuma vida. As pessoas me honraram para poder estar aqui onde eu estou, e esse é o mínimo que eu posso fazer. É a minha obrigação. E é um momento que a gente tem que ter